Nós vamos juntos agora à palavra do Senhor, reflexão bíblica dessa manhã para os nossos corações. Eu quero te convidar mais uma vez a orarmos juntos, pedirmos ao Senhor que nos dirija nesse tempo de estudo, de busca da vontade dEle para nós na sua palavra. Então, um convite para você, para que você se coloque mais uma vez diante do Senhor. E agora eu quero fazer uma sugestão muito direta para você. Mais uma vez, nós vamos ter um brevíssimo momento de silêncio. E eu quero te sugerir que você tome esse tempo, separe esse tempo especial para pedir ao Senhor que te ajude, te permita ouvir a voz dEle. Existem muitos ruídos no nosso coração, na nossa mente. Muitas coisas que nos atrapalham nessa sintonia do nosso coração com Deus. São preocupações que a gente tem, são lutas que a gente enfrenta, são dúvidas que vêm ao nosso coração. Às vezes é a própria simples aceleração da nossa mente, né? Nós vivemos hoje em dia com a mente muito acelerada, com muitas coisas querendo ocupar a nossa atenção. A gente está aqui, a gente daqui a pouco vai sair preocupado com o almoço, ou até mesmo às vezes com as atividades de amanhã. Hoje é um dia especial para todos nós, hoje é um dia de eleições, alguns já devem ter votado, outros como eu vão votar depois, quando sairmos daqui. Então muitas coisas ocupam a nossa mente. Se a gente não se treinar, não disciplinar os nossos sentidos, as nossas emoções, para que a gente esteja plenamente nesse momento, envolvidos plenamente nesse momento, é bem possível que a gente encontre dificuldades em absorver aquilo que Deus traz para a gente. É claro que Deus tem todo o poder para superar tudo isso, não é? Para vir e incutir na nossa mente, no nosso coração o que Ele quer. Mas nós temos uma responsabilidade também com pessoas de trabalhar esse terreno que é o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível. A oração é uma ferramenta divina para isso. Tempo em que a gente para e se volta para Deus com mais concentração. Diz: Senhor, eu quero tanto ouvir o Senhor. Eu quero tanto perceber o Senhor falar para mim. Muitas vezes a gente espera ouvir o pregador. A gente espera ouvir o pregador. Isso é muito comum, é muito normal. Acontece comigo também, confesso para vocês. Mas nada se compara a gente perceber que além da voz de uma pessoa, por trás da voz de uma pessoa, mais do que a voz de uma pessoa, o Senhor está falando no nosso coração, apenas usando a voz como veículo, como meio. Então eu quero te convidar para esse tempo de oração assim, fervorosa, intensa mesmo, coração cheio de confiança de que o nosso Pai é um Pai bondoso e que quer se comunicar com a gente. Então, te convido para esse tempo de oração, brevíssimo, mas na mesma medida que ele é breve, que ele seja profundo para a gente. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com ele. Bondoso, santo, poderoso, glorioso Senhor, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pelo Teu grandioso amor por cada um de nós. Tua palavra diz que por causa do amor que o Senhor tem pelas pessoas, as pessoas se abrigam na sombra das Tuas asas. Teu amor é atraente, Senhor. É tão bom quando a gente tem a consciência de que o nosso Deus grande, todo-poderoso, acima de todos, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, aquele que tem o poder que é inimaginável para nós, tem essa expressão de tanto amor por nós. A Tua grandeza, Senhor, a Tua beleza, ao mesmo tempo que nos traz admiração,
e às vezes até realmente, como diz a tua palavra, temor, ela é fascinante para aqueles que conhecem o teu amor através de Jesus. E é com essa confiança, Pai, que nós, nessa hora, desejamos ouvir a tua voz. Desejamos ser todos nós pessoas que recebem a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos nós, incluindo a mim, queremos realmente ser pessoas que escutam a tua voz e que percebem o que o Senhor quer dizer para a gente através das Sagradas Escrituras. Palavra bendita e poderosa que é capaz de transformar as nossas vidas quando é ungida pelo Espírito Santo. Nós pedimos que seja assim, ó Pai, que cada um de nós, aqui presencialmente ou acompanhando pela internet, que cada um de nós receba a luz especial do Teu Espírito Santo, para que a voz do Senhor esteja acima de qualquer outra voz. Seja a voz do pregador, seja as vozes interiores que muitas vezes querem falar alto, nos prejudicando a perceber e escutar a Tua voz. Senhor bendito, que a presença do Teu Espírito repreenda qualquer voz, seja nossa, seja do mundo, seja maligna, que possa querer nos prejudicar ao ouvir o Senhor. E assim, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com o coração bem aberto mesmo, Senhor. Sabemos que há muitas coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, tantas coisas que às vezes nós nem conseguimos medir. Mas também sabemos que o Senhor tem o poder de ir lá no fundo do nosso coração e mexer nos cantos que nós tememos mexer e tocar nas nossas vidas exatamente com uma precisão cirúrgica, onde nós precisamos ser tocados e modificados. A palavra que vem a nós, Senhor, é a mesma, mas certamente nós temos campos diferentes da nossa vida onde precisamos ser mudados. Louvado seja o Teu nome pelo Teu poder e sabedoria, que é capaz de pegar uma palavra singela, específica, e aplicar nas nossas experiências de vidas tão diferentes. E é isso que nós desejamos, ter essa experiência, sair daqui, cada um de nós, e terminando esse culto, e desligando o aparelho, seja o celular, a televisão, enfim, e perceber, puxa, o Senhor realmente falou comigo. Pai, permita que seja assim, e assim em tudo, em todos nós, o Teu nome será honrado e glorificado, e as pessoas que olharem para as nossas vidas, perceberão que nós estivemos na Tua presença. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra que eu trago para você é uma palavra bem simples, não estamos começando uma nova série, como nós temos o hábito de fazer. Esse mês nós não faremos pregações em série, vamos deixar isso para a entrada do Natal, quando teremos uma série específica do período de dezembro, do período do Advento. Mas eu hoje quero visitar com vocês o maior trecho da Bíblia. Maior mesmo. Maior em tamanho, não é maior em qualidade, em valor. Porque toda a palavra de Deus é inspirada divinamente. Mas o maior trecho da Bíblia. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, de pesquisar, de estudar, sabe de que texto que eu estou falando, não é? Alguém sabe? Alguém arrisca? Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Curiosamente, ele é vizinho do menor capítulo da Bíblia, que é o Salmo 117. O Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia e o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos ler os 176 versículos do Salmo 119. Esse Salmo 119 tem uma característica muito interessante que nós não conseguimos perceber nas nossas Bíblias. Ele é um poema em forma de acróstico. Ele tem 22 estrofes. Talvez na sua Bíblia impressa, aquela coisa antiga que se chama Bíblia impressa, né? Hoje nós usamos muito mais frequentemente a Bíblia no celular ou nos aplicativos. Mas nas Bíblias impressas, é costume, nos Salmos, a estrofe começar com uma letra em negrito.
É comum isso acontecer. Então, se você está com a Bíblia impressa, você talvez tenha essa oportunidade de ver onde as estrofes iniciam. E existe uma forma mais simples, porque as 22 estrofes têm exatamente 8 versículos cada uma. Então são 22 estrofes com 8 versículos. Então, 8 vezes 22 dá 176, que é o número de versículos do Salmo 119. E eu disse que é um acróstico, por quê? Acróstico é um texto, né, que é escrito embaixo do outro e que as primeiras letras formam alguma coisa. As primeiras letras, não na nossa língua, mas no hebraico, cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então, a primeira estrofe começa com a letra Aleph, a segunda estrofe começa com a letra Beit, e assim vai. Não é possível ver isso na nossa língua, né? Mas no hebraico é assim. Então tem uma beleza poética especial o Salmo 119. Mas, mais do que isso, veja que coisa bonita, né? Que habilidade, que inspiração do poeta bíblico. Ele não apenas monta essa estrutura como o Salmo 119, como todos os salmos, foi escrito com 2 objetivos principais. Um deles é para ser cantado nas celebrações comunitárias, nas adorações, nos atos de culto do povo de Israel. E a igreja cristã, logo que começou a formar as suas primeiras comunidades, ainda lá no tempo bíblico, ela cantava os salmos. É por isso que Paulo diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque na antiguidade, a igreja cantava muitos salmos do Antigo Testamento. Porque a Bíblia, que as primeiras igrejas tinham, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, estava sendo escrito ainda. Então, as pessoas, elas cantavam os salmos. Então, esse era um dos objetivos. O segundo objetivo, e é nesse ponto que eu quero entrar para a gente, é que eles eram usados, como até hoje a música é usada, como uma forma das pessoas memorizarem, lembrarem de verdades importantes para serem aplicadas na sua vida prática, no seu dia a dia. Ainda assim acontece hoje, né? Não só com a música cristã, mas a música em geral é um instrumento poderosíssimo para transmitir ideias, para modelar a maneira de pensar. É só você ver como a música, os jingles são usados no marketing, na propaganda. Como um time de futebol tem o seu hino que faz parte do sentimento da torcida. Então a música tem esse objetivo. E os salmos eram músicas. Alguns dos salmos têm inclusive notações musicais no início, para ser cantado pelo chefe do coro, para ser tocado por instrumentos de corda, para ser tocado em tal tom, para ser a melodia desse salmo é a mesma melodia daquela outra música. Tem alguns salmos que têm essas notações. Então, esse salmo que a gente vai falar aqui está sendo compartilhado num encontro comunitário, mas é para a gente, através desse salmo, dessa passagem, ter uma experiência semelhante aos nossos irmãos da antiguidade. E eu diria que até mais intensa. Por quê? Porque nós, como seguidores do Messias, temos a vantagem sobre aqueles que no Antigo Testamento esperavam o Messias. Nós somos seguidores do Messias que já veio. O nosso Senhor Jesus é aquele a respeito de quem toda a Escritura fala. Então, quando a gente lê um salmo, a gente percebe que o que o salmo diz para a gente é uma forma da gente levar para a nossa vida verdades que vão nos transformar para que nós sejamos seguidores do Messias com maior profundidade. Gente que anda com o Senhor de uma forma mais sólida, mais profunda, mais responsável. Então, ao mesmo tempo que essa passagem
é parte do encontro da fé, é também alguma coisa para ser aplicado individualmente, na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia. Então vamos à leitura, nós vamos ler a primeira estrofe do Salmo 119. Salmo 119, versículos de 1 a 8, e vamos caminhar nesses versículos. Estamos lendo na Nova Almeida atualizada, que é a que está sendo projetada também para todos nós. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Se você tem a mesma versão que eu tenho na Bíblia, aqui, o mesmo aplicativo, agora que eu estou percebendo que o aplicativo tem as primeiras letras escritas aqui, Aleph, Bet. Se o seu aplicativo é o mesmo que o meu, você vai até ver onde começa e onde termina cada estrofe com essa facilidade. Essa primeira parte do Salmo 119 tem uma observação inicial que a gente precisa fazer. Perceba bem, agora eu quero que você coloque seus olhos no texto, porque nós vamos ver uma particularidade que às vezes nos escapa. Eu uso muito essa expressão, né? Aqui entre nós. Existem coisas nas passagens bíblicas que às vezes a gente não percebe por ler rápido, por ler de uma forma um pouco desatenta. Mas perceba bem que esta primeira estrofe tem ainda duas partes, elas são quase do mesmo tamanho. Os 4 primeiros versículos, nesses 4 primeiros versículos, o salmista, ele usa um discurso mais geral, ele trata do geral. Olha bem, ele diz assim, ele fala, bem-aventurados os irrepreensíveis, né? Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, buscam de todo o coração, andam nos seus caminhos. O Senhor ordenou os seus preceitos para que nós os cumpramos à risca. Então ele está falando de uma forma coletiva, não é? Está falando dos irrepreensíveis, que Deus quer que nós cumpramos à risca. Então ele está assim coletivizando essa palavra. Então você lembra que os salmos eram cantados na reunião do povo. Então possivelmente o salmista está pensando nisto. Quando ele escreve, ele não está na reunião, ele está escrevendo lá no seu quarto, usando sua mesa. Então ele está pensando nesse momento em que todo o povo está reunido. Então ele fala esses primeiros 4 versículos, escreve esses primeiros 4 versículos, pensando no todo. Mas aí então há uma coisa que é fundamental e que a gente tem uma grande dificuldade de fazer. Eu percebo isso nas nossas reuniões de grupos menores. É muito comum quando a gente está compartilhando nos grupos de formação espiritual, aqui da igreja, é muito comum acontecer um fenômeno curioso, que não é que seja errado, porque é natural para a gente. A gente tem a tendência de falar em termos coletivos. Nós precisamos fazer isso, seria bom se nós fizéssemos assim, né? Sempre coletivizando, porque quando a gente coletiviza, de certa forma a gente se protege, né? A gente fica meio escondido atrás dos nossos parceiros e parceiras de caminhada. Ou, se houver algum erro, a gente socializa o erro. Se a gente vai até eu acabei de errar aqui, ó, eu ia falar assim, se a gente vacilou, não, se eu vacilei, eu digo que nós cometemos um erro, né? Nós cometemos um erro. Mas o salmista, com habilidade fantástica, e como se não bastasse a habilidade ungido, dirigido pelo Espírito Santo, ele faz questão de tornar o coletivo particular. Olha o que ele faz, depois de falar
que são felizes aqueles que andam no seu caminho, que cumprem a lei do Senhor, que o Senhor quer que nós cumpramos seus mandamentos à risca, ele restringe e fala na primeira pessoa. A partir do versículo 5, ele diz: quem dera fossem firmes os meus passos, não são os nossos passos. Eu não terei do que me envergonhar. Versículo 7, eu te darei graças com integridade de coração. Versículo 8, eu cumprirei os teus decretos. Então você percebeu? Percebeu essa técnica, essa santa técnica, que é para a gente aprender também? A vida com Deus tem o seu aspecto coletivo, mas a gente não pode usar o coletivo para a gente se esconder da nossa responsabilidade individual com o Senhor. Então essa primeira observação, que é importantíssima para a gente entender o que o Senhor quer para nós através desse salmo, e através de toda a sua palavra. Muito cuidado, irmão, irmã, com esse hábito que a gente tem de falar apenas em nós. Nenhum de nós pode fugir do fato de que eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor, ao lado do Senhor, independente dos outros. É claro que, num certo sentido, nós somos dependentes, porque a Bíblia nos ensina a nos apoiarmos, nos ajudarmos, mas a responsabilidade é minha, a respeito da minha vida, da minha conduta, da minha maneira de viver, é minha. E esse é o primeiro, é a base para a gente entender o que o salmista vai falar para a gente. E aí então, você pode perceber que ele está falando a respeito e para pessoas que querem seguir a Deus com sinceridade, que querem estar sinceramente ao lado de Deus. Não são pessoas desinteressadas, são pessoas que, assim como você, está nesse tempo adorando o Senhor. Por quê? Porque você saiu da sua casa, veio para cá, porque você está em casa parado, parada, acompanhando, participando desse culto. Por que esse tempo? Há tanta coisa para fazer, a vida é tão corrida e exige da gente tantas coisas. Por que esse tempo separado para estar com o Senhor? Alguma coisa está mexendo no nosso coração, nos atraindo para Deus. A bondade de Deus nos atrai para Ele. Então, assim como o salmista fala para pessoas interessadas, assim é hoje. A palavra de Deus fala para a gente que está querendo andar sinceramente do lado de Deus, a quem ele chama de os irrepreensíveis. Irmãos, irmãs, será que o salmista acha realmente que aqueles que andam ao lado de Deus não erram? Não são passíveis de receber uma repreensão? É claro que ele não acha isso. Ele sabe que todos nós somos imperfeitos. Mas a palavra irrepreensível tem essa característica, esse sentido de pessoas que andam do lado daquele que é irrepreensível. E aí então, a gente vê logo nesse versículo 1, e eu quero que você dê atenção a esse versículo, para que a gente entenda o centro da mensagem, o foco que ele traz para a gente aqui. Versículo 1, você podia ler junto comigo? Estando em casa também, lê em voz alta. Vamos ler juntos o versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Mais uma vez, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Veja que coisa interessante, agora nós vamos olhar com detalhes. O salmista está dizendo para mim e para você, que existe um caminho construído por Deus para eu andar. Existe um caminho que é construído, que é feito por Deus para eu andar.
que é a sua lei, a sua vontade. E nesse caminho que Deus fez, está incluído tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu posso vir a ser, tudo aquilo todos os projetos que eu tenho. Então, Deus construiu um caminho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Mas eu não sei se você percebeu que quando ele fala bem-aventurados os irrepreensíveis, ele não usa a palavra caminho de uma forma genérica, embora esteja na parte geral. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, no seu caminho. Sabe o que ele quer dizer? É que cada irrepreensível, vamos dizer assim, cada pessoa que quer com sinceridade andar ao lado de Deus, anda no seu próprio caminho, que é dentro do grande caminho que Deus fez. Então vamos olhar da seguinte maneira, na verdade é o caminho dentro do grande caminho. É o caminho individual, é a rota de cada um dentro do grande caminho que Deus fez. O caminho de cada um, a maneira, os passos que cada um de nós dá na vida, é muito particular. Os passos são muito particulares, são muito individualizados. Cada um de nós é muito singular. Cada pessoa tem um jeito pessoal de ser, tem uma maneira de agir, tem preferências, tem fraquezas diferentes, tem virtudes diferentes. Então, os nossos caminhos, a maneira de cada um de nós andar na vida, é diferente da maneira do nosso vizinho. Dentro da própria casa, casais, pais, filhos, irmãos, embora possam ter muitas semelhanças, a genética leva a isso, não é? Existem peculiaridades, diferenças, singularidades que tornam o caminho de cada um diferente do outro. Então, o que a gente encontra aqui é o fato de que, embora os caminhos possam se aproximar, possam até mesmo cruzar, possam ser paralelos, possam ser caminhos coladinhos, muito parecidos, são caminhos individuais. O teu caminho, irmão, irmã, dentro do caminho do Senhor, não é o mesmo que o meu. A sua vocação profissional não é a mesma que a minha. As suas preferências são diferentes das minhas. É o fato de que, embora o seu jeito de agir, os caminhos possam se aproximar, é diferente do meu, diferente de quem está perto de você. Mas não é menos importante. Mas o seu caminho não é menos importante, porque está dentro do grande caminho que o Senhor fez. Imagine, talvez para a gente entender esse conceito, uma imagem que me vem à mente, é de uma estrada muito larga, que tem a mesma direção, que leva para o mesmo lugar. Uma estrada muito longa e igualmente muito larga. A estrada é a mesma, mas existem várias faixas nessa estrada. E cada faixa corre um carro, corre uma vida. Você tem a sua faixa. O Senhor definiu o seu caminho dentro do caminho dele. É bom que se diga isso. O seu caminho, irmão, irmã, é dentro de um caminho maior. Não é para se desencaminhar, mas é muito particular, é muito pessoal. Essa compreensão vai me proteger de um perigo que é muito sutil, mas que é muito comum. E a gente às vezes nem percebe que caiu, que tropeçou nesse perigo, que é o perigo da comparação. O perigo da comparação. Não sei se é a sua experiência ou se você conhece experiências assim, mas muita gente boa, muita gente leal, fiel a Deus, sincera com o Senhor, anda muito frustrada
porque parece que a sua vida não dá certo. Parece que as coisas que faz não funcionam, como de outras pessoas que são igualmente sinceras com Deus. Então a comparação é muito comum. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, alguns sentimentos vêm à minha mente. Se eu sou alguém que estou no caminho de Deus, alguns sentimentos vêm quando eu fico frustrado. Às vezes eu penso assim, especialmente quando eu olho para pessoas que são bem-sucedidas no ramo que eu queria ser bem-sucedido e não fui. Eu imagino, ainda que silenciosamente, que parece que Deus tem certas preferências, né? Deus dá mais atenção, é mais favorável para fulano de tal, não é tão favorável a mim. Comparação. Ou então acontece algo que era muito comum desde a época de Jesus, desde antes. Né? Onde foi que eu agi errado? Onde foi que eu agi errado? Problemas com a família, dificuldades de saúde, no trabalho, nas finanças, nas emoções, nos empreendimentos, erros, frustrações, muitas vezes nos levam a nos compararmos a outras pessoas. Nós olhamos para outras pessoas e, se as coisas não estão dando certo na nossa vida, nós carregamos a nossa vida de frustração. E aí a nossa confusão aumenta, não é? Porque a gente tenta explicar as coisas dessa maneira. A gente tenta explicar o que não deu certo na minha vida dessas maneiras simples, causa e efeito. Isso já produziu uma quantidade imensa de absurdos doutrinários no meio dito evangélico. Se alguma coisa não está dando certo, tem pecado na sua vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que se envolver na igreja, você tem que doar, coisas desse tipo, porque não dá certo, porque as coisas não estão dando certo. Irmãos, irmãs, quem segue a Deus com sinceridade, certamente não tem a visão do todo. Nunca temos a visão do todo. Por isso nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por frustrações. Mas se você tem o seu coração colocado na direção de Deus, se você está no caminho de Deus, o seu caminho é um caminho pessoal. Não existe uma relação de causa e efeito entre as coisas, como estão de forma tão banal, muita gente acha. Se eu agir direitinho, se eu for sincero com Deus, as coisas vão acontecer comigo, como se diz num jargão evangélico, é só vitória. O caminho de Deus é singular. Você é bem-aventurada, é bem-aventurado quando é irrepreensível, ou seja, alguém que anda com Deus, irrepreensível no seu caminho, no caminho que Deus delineou para você. Essa é uma verdade que a gente precisa recuperar na nossa vida. É uma mensagem que é muito forte na nossa linha doutrinária, na fé reformada. O fato de que não existe nada, absolutamente nada, especialmente na vida de quem segue ao Senhor, não existe nada que aconteça fora do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não acontece nada. Porque o que comanda a nossa vida não é o acaso, o que define a nossa vida não são nossos pecados, não são nossas inadequações. O que define a nossa vida é o olhar e a mão bondosa do nosso Senhor, que fez um caminho, e são felizes os irrepreensíveis que andam nesse caminho. E isso tem um poder de nos renovar quando a gente tropeça, de encher o nosso coração de esperança quando as coisas não estão dando certo, porque elas não estão dando certo, mas Deus não está alheio a isso. E mais, vamos ser mais radicais ainda, Deus pode estar agindo naquilo que não está dando certo para produzir alguma coisa na minha vida.
Essa verdade está semeada na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, e fica de uma forma muito clara naquela passagem clássica, tão conhecida da gente, de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz uma coisa que tem que ficar impregnada na nossa mente. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, aqueles que estão dentro do seu propósito, dentro do seu caminho, não importa se as coisas são boas, agradáveis, ruins, desagradáveis, todas as coisas cooperam. Por quê? Porque é o caminho que o Senhor pavimentou para a minha vida, para a sua vida. É isso que produz, essa consciência é que produz gente fiel, gente que tem resiliência, que bambeia, né, curva, mas não quebra, mas não se destrói. É essa consciência de que o Senhor Ele está fazendo um caminho. Ele mesmo diz, através do seu profeta, eu vou fazer caminhos nos lugares áridos. E vem o Salmo 86 e diz, feliz aquele que teme ao Senhor, porque andando nos lugares áridos, faz dele um manancial. Olha só, o lugar ele não é um manancial gratuitamente. O Salmo 86 diz, ele anda no lugar difícil, no lugar árido, seco, mas quando ele anda e sabe que aquele lugar seco é o caminho de Deus para ele dentro do caminho, esse lugar se torna um manancial, um lugar de experiência. Por isso que a gente diz tantas vezes, o deserto também é um lugar de encontro com Deus. A luta é um lugar de transformação, é um espaço de transformação. No sofrimento, Deus nos ensina também. Deus nos ensina também quando as coisas dão certo. Ninguém aqui está defendendo prazer no sofrimento, mas prazer, não alegria pelo sofrimento, mas alegria no sofrimento e apesar do sofrimento. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Irmão, irmã, Deus fala assim para nós, através desse salmista, se o seu caminho está difícil, não pense que eu sou menos favorável a você. Esse é o caminho que eu fiz, e ele está feito do início ao fim. Essa é uma outra verdade que está registrada na Bíblia, uma das passagens mais claras sobre isso, é o Salmo 139, onde o salmista diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E nós nós seres humanos em geral, né? Temos uma tendência, desculpe, me escondi atrás do nós de novo, veja só, o ato falho, não é para todo mundo, acontece com todo mundo, eu como ser humano, você também, nós temos a tendência de ficar muito bronqueados com essa ideia de que Deus determina a nossa história, mas afinal de contas eu não tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um outro tema que vale a pena a gente falar depois, numa outra ocasião. Mas onde é que está a minha liberdade de fazer as minhas escolhas? Meu querido, minha querida, se na nossa liberdade, sem Deus, não é liberdade, é um caminho que já está escrito. Sem Deus, o destino já está definido, já está claro. Mas quando a gente entende que o nosso Pai, Ele não é um manipulador de marionetes, mas é um Pai bondoso, a gente pode descansar nas mãos dEle. Nós não temos condições de ter o domínio completo sobre as nossas vidas, nós não temos a sabedoria, nós não temos a eternidade, nós não temos a perspectiva, nós não somos capazes
de desenhar a nossa vida, de sermos os plenos construtores e administradores da nossa própria vida, se nosso Pai não desenhasse o nosso caminho, não planejasse os nossos dias, nós morreríamos rapidamente. É a bondade de Deus que nos mantém vivos, mesmo no meio das lutas mais duras. É o amor de Deus que nos sustenta, porque Ele nos permite sofrer, mas dentro do seu caminho. Dentro do caminho que Ele fez para nós. E aí então, na segunda parte da estrofe, a partir do versículo 5, quando Ele torna as coisas mais pessoais, especialmente o versículo 5, é sobre este versículo que eu quero lançar os olhos agora. Ele diz: quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Isso está em conexão direta, clara, evidente, com o fato de que eu estou andando no caminho que Deus preparou para mim. Passos firmes não é apenas aquele passo que não tropeça, é aquele passo que não se desvia. Tomara eu tenha passos firmes, eu tenho que ter passos firmes. Eu me lembro de uma canção, que na minha época de adolescência, a gente cantava muito na nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, na igreja de onde eu venho. A música dizia assim: sou eu, ó Deus, que preciso sempre orar. Alguém conhece essa música? Ou eu sou o único aqui que conheço? A música dizia assim: sou eu, ó Deus, que preciso sempre orar. E a gente fazia brincadeiras com as pessoas, né? Não é fulano nem fulano, mas sou eu, ó Deus, que preciso sempre orar. E aí, para brincar, quando a gente quer montar os casaizinhos, né? A gente montava os casaizinhos, né? Aí dizia: não é fulano nem fulana, mas sou eu, ó Deus, que preciso sempre orar. Aí, a parte da brincadeira adolescente, muito gostosa, eu me lembro com muita saudade disso, essa é uma verdade simples. Sou eu que preciso orar. Não é fulano nem beltrano, também, né? Mas sou eu assumo essa responsabilidade. E é o que o salmista está falando: tomara que sejam firmes os meus passos, quem dera os meus passos sejam firmes, para que eu observe os teus decretos, para que eu não me envergonhe quando considerar a tua palavra. Os meus passos no teu caminho sejam firmes. Então veja bem, voltando ao tema da comparação, a minha integridade, a minha retidão, a qualidade daquilo que eu faço, essas coisas são medidas não em comparação com outras pessoas, mas elas são medidas pela maneira como eu me ajusto no caminho que Deus tem para mim. Entendeu? Percebeu isso? É diferente, é muito diferente. Quando eu chegar na eternidade, em tese, esse diálogo não deve acontecer, mas imaginemos que acontecesse. Eu chegar na eternidade, o Senhor não vai me perguntar por que eu não fui como Gilson. Ele não vai me perguntar. Ele não vai me perguntar por que eu não fui como o apóstolo Paulo. Ele vai me perguntar por que eu não fui aquele Alex que ele queria que eu fosse. O Alex que ele desenhou. Por que você, Alex, insistiu em querer andar pelo caminho da Isabela? Por que você se comparava, Alex, com o Charles? O caminho do Charles é dele. Eu fiz o teu caminho dentro do meu caminho. Então a qualidade, a minha integridade, a minha maneira de viver, ela é medida pela maneira como eu me ajusto ao caminho que Deus traçou para mim. Muitas vezes a gente se revolta porque no nosso caminho existe uma montanha.
Aquela montanha está posta ali por Deus. Quando eu me revolto porque eu tenho que subir a montanha, só tem esse jeito, eu tenho que enfrentar isso, tenho que subir a montanha, isso cansa, isso machuca os pés, isso desgasta. Enquanto a pessoa que está do meu lado está andando em caminho plano, eu estou me revoltando a respeito do caminho que Deus fez para mim. Mas quando eu entendo que aquele é um caminho que vai me preparar, que vai me capacitar, que vai me ensinar, que vai me fazer o melhor Alex, aí eu honro meu Senhor. Aí eu caminho com seriedade, ainda com compromisso com o Senhor, mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando as coisas não dão certas. O que acontece é que quando eu me forço, eu quero atuar como outras pessoas corretas, justas, seguidores de Cristo, eu corro o risco de tropeçar, porque eu, Alex, fui feito para andar por esse caminho. Eu não fui feito para andar pelo seu caminho. Você não foi feito para andar no meu caminho. Eu fui feito para andar na trilha que Deus desenhou para mim. Felizmente, os nossos caminhos são as faixas dessa mesma grande estrada, que é o caminho do Senhor, que é a lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a vontade dEle para as nossas vidas. Deus projetou os dois, eu e o meu caminho, um para o outro. Deus projetou você e o seu caminho, projetou ambos, um para o outro. A vida das outras pessoas podem servir de inspiração, mas não de elemento para ser reproduzido. Porque nós somos singulares. A minha experiência com Deus nunca será igual à sua. A sua nunca será igual à minha. Mas as experiências podem ter o mesmo grau de profundidade, porque são experiências vividas no mesmo grande caminho, que é o caminho da graça de Deus. Quando eu tento reproduzir os passos de alguém, quando eu tento viver a vida de outra pessoa, num caminho, veja bem, viver a vida de outra pessoa, num caminho que é só para mim, acontece algo semelhante a alguém que calça, né, um bom sapato, um bom calçado, mas de número diferente. Um bom calçado. A vida de outras pessoas, tementes a Deus, que andam com Cristo, que dão bons exemplos, podem ser referência para mim, podem ser inspiração para mim, mas eu não devo desejar vestir, calçar os sapatos do outro, porque a medida é sempre diferente. E aí eu corro o risco de estar andando num bom caminho, com um bom calçado, mas na medida errada. Isso pode causar bolhas, pode tornar o meu caminho mais difícil e mais, pode até mesmo me fazer tropeçar. Por isso, irmão e irmã, vamos pedir ao Senhor que nos livre da comparação, do sutil problema da comparação, e que a gente tenha a coragem, a alegria, que é bem-aventurado, de sermos seguidores do Senhor, mas andando no caminho que Ele fez para mim, você andando no caminho que Ele fez para você. E aí, agora sim, a gente pode dizer, e nós vamos andar no caminho dEle, cada um na sua faixa. Esse é o desafio do Senhor para nós, e eu queria que você levasse com você para o resto da semana uma tarefa simples, a gente tem chamado de desafio da semana. Eu queria que você, sugerir que nessa semana você relesse esses versículos, todas as manhãs, e meditasse nesses versículos fazendo a seguinte pergunta: como o Senhor quer que eu ande
dentro do seu caminho. Em outras palavras, qual é o meu próximo passo no meu caminho dentro do grande caminho de Deus? Assim nós seremos mais autênticos, mais verdadeiros, vamos aprender a sofrer os nossos sofrimentos, a viver as nossas dores, sem sermos amargos, aceitando a ajuda de pessoas cujo caminho é perto do nosso, ou que se cruza com o nosso, mas nós vamos entender que eu vou entender que aquele é o meu caminho, você vai entender que aquele é o seu caminho, seja ele mais plano, seja um trecho mais acidentado, mas é o caminho do Senhor para você. Felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, é o versículo 1. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Esse é um desafio para nós, que a palavra de Deus traz para o nosso coração, nessa palavra. Amém? Que essa semana seja uma semana de alegria para nós, de coragem, de vigor, de muita intensidade. Eu queria orar com você, te convidar uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos conduza e nos preserve. Eu posso pedir para ficar de pé um pouquinho? Ficou bastante tempo assentado, assentada. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que não importa qual seja o estilo do nosso caminho, o Senhor é quem o fez. O Senhor é aquele que comanda a nossa vida, o Senhor é o nosso dirigente, o Senhor é aquele que nos chamou para sermos pessoas que andam no Teu caminho, mas que também caminham nas suas próprias trilhas definidas pelo Senhor. Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos dê esse discernimento, para que a gente não fique se comparando com as experiências alheias, mas que a gente viva com profundidade, com alegria, buscando o que cada experiência no meu caminho significa para mim, o que o Senhor quer trazer para cada um de nós, em cada estação desse caminho peculiar, singular que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado pelo Teu amor. Que nesta semana nós possamos descobrir isso com maior profundidade, que a cada dia a gente perceba que aquele dia é uma estação no caminho que o Senhor fez para mim, para cada um de nós. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.